Entre Assassinos e Fantasmas, a franquia Lenda Urbana rendeu 3 longas, sendo 2 para cinema e 1 feito direto para o mercado de home video. Recentemente quase tivemos um reboot que chegou a ser anunciado oficialmente lá em 2020, mas um tempo depois acabou cancelado, deixando num limbo um possível novo capítulo para a franquia. Mas além dos 3 filmes oficiais e do reboot cancelado, Lenda Urbana quase ganhou um 4º capítulo no mercado de home video lá nos anos 2000. E o quase não é porque o projeto ficou só no papel ou foi cancelado, mas sim porque o filme de fato foi feito, mas teve que ter seu título desvinculado da franquia antes do seu lançamento nas locadoras em 2007. Mas e aí? O que aconteceu com esse filme? Eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. No vídeo de hoje, bora conhecer uma pequena produção de horror que seria lançada como Lenda Urbana 4, mas algumas coisas acabaram mudando ali no meio do caminho. Já deixa um like se, assim como eu, você também adora a franquia Lenda Urbana, e bora conversar um pouco mais sobre esse filme que, por muito pouco, também não virou uma lenda urbana. Esse era um vídeo que eu já tava para lançar aqui no canal tem um tempo, e tava postergando porque eu achei que a galera não teria muito interesse por esse assunto. Mas eu resolvi adiantar ele no meu calendário de conteúdo quando o inscrito Domingos Júnior comentou no vídeo que eu fiz sobre sequências esquecidas, falando sobre esse filme, e eu vi que muita gente desconhecia essa história. Então vi aí um gancho para colocar esse roteiro em prática. They are the legends we've all heard. Gang members drive around at night with their headlights off, and when someone goes to flash from their high beams to warn them, they kill them. The stories we've all told. A guy and a girl, and they're parked out in the woods. The guy steps out, and the girl starts to hear these scratching noises. It's her dead boyfriend hung from a tree. Nos anos 2000 foram lançadas 2 sequências para Lenda Urbana. O Lenda Urbana 2 chegou nos cinemas nos Estados Unidos em setembro de 2000 com direção do John Ottman, e o Lenda Urbana 3 A Vingança de Mary, com direção da Mary Lambert, e com lançamento direto para o mercado de home video em julho de 2005. Só para contextualizar, o longa original de 98, dirigido pelo Jamie Blanks, tinha custado 14 milhões de dólares e chegou a fazer mais de 72 milhões de dólares nos cinemas do mundo todo, além de ter sido um hit instantâneo nas locadoras quando chegou às prateleiras. O segundo filme não obteve o mesmo sucesso comercial, o que acabou fazendo com que apostassem em um terceiro com um lançamento direto nas locadoras. A diretora de Lenda Urbana 3, inclusive, tinha esperanças que o longa chegasse a ser lançado nos cinemas, mas acabou não acontecendo. Nisso, a Sony Pictures vendeu os direitos da franquia porque não havia mais interesse em produzir futuras sequências. E após a venda, um novo filme com novos produtores começou a ser realizado com o título de Lenda Urbana, Os Assassinatos de Goldfield, que contava com diretor e roteiristas estreantes. A ideia do 4º filme era apostar em uma trama usando um hotel assombrado por um fantasma vingativo, trazendo aí elementos de found footage e ao mesmo tempo flertando com características dos longas anteriores. Um fantasma, como no Lenda Urbana 3, e a produção de um filme dentro de um filme, como no Lenda Urbana 2. Na história do 4º filme, um grupo de jovens que está produzindo um documentário sobre os eventos sobrenaturais do Hotel Goldfield começa a investigar se a lenda da morte de uma jovem chamada Elizabeth, que foi assassinada naquele hotel, é real. Estaria ela assombrando aquele lugar de verdade? E o que de fato é real nessa história que acabou virando uma lenda urbana com o passar dos anos e transformou o local em uma cidade fantasma. Além do elemento sobrenatural e investigativo, o filme tinha como proposta também entregar um novo massacre, como acontece nos 3 primeiros longas, com os jovens sendo mortos brutalmente um a um. E eis que aqui acontece uma reviravolta inesperada, quase como a cena inicial de Lenda Urbana 1, onde a Michelle Mancini não imaginava que tinha alguém escondido no banco de trás. E o que estava escondido no banco de trás do carro dos produtores da franquia original? O sucesso de Lenda Urbana 3 em seu lançamento nas locadoras e na venda de DVDs, muito além das expectativas do estúdio. Deviam ter acreditado mais na diretora Mary Lambert, e olha, particularmente eu amo Lenda Urbana 3. Urban Legends, Bloody Mary. I just want to... On DVD. Mas bem, o problema era que agora os direitos tinham sido vendidos por uma mixaria e a franquia poderia se afundar com sequências de qualidade duvidosa, perdendo o respeito dos fãs e, consequentemente, não rendendo mais o que poderia render no futuro para a Sony. Vendo que foi uma decisão completamente equivocada e prematura, a Sony decidiu que precisava comprar os direitos da franquia de volta, e foi exatamente o que aconteceu. Mas e o filme que já estava sendo filmado, já estava rolando vários comentários nos fóruns de horror, várias pessoas estavam ansiosas para esse lançamento, o que aconteceu com esse filme? Os realizadores precisaram alterar algumas coisas
imagina o caos que não foi os bastidores desse filme. Sem os direitos da franquia, o filme perdeu o título de Lenda Urbana 4 e o subtítulo de Assassinatos de Goldfield mudou para Os Fantasmas de Goldfield. Claro que sem agora o peso de ser uma sequência de uma franquia conhecida e bem estabelecida no terror, o que acabou impactando no lançamento do longa, que caiu facilmente no esquecimento após seu lançamento e nem chegou a ser lançado em alguns países. Nos Estados Unidos, o DVD de Fantasmas de Goldfield foi lançado em março de 2007, e na Alemanha e no Reino Unido, por exemplo, só foi ser lançado em 2011, mas mais pra frente aqui no vídeo eu explico o porquê disso. Mas e aí, Fantasmas de Goldfield é um bom filme? Como que ficou a história? O que se deu daí? Como eu tinha comentado, o longa tinha elementos que conversavam com características da franquia, mas sem exatamente fazer alguma referência direta aos acontecimentos dos 3 primeiros filmes. E se você ficou curioso de como a história se desenrola, vou fazer aqui um breve resumo. The hotel is said to be haunted, most notably Elizabeth. A curse on you and your whole family. This is our first glimpse of the Goldfield Hotel. No filme a gente tem a Julie como ponto central da história, uma jovem estudante universitária que está produzindo um documentário como tese para o seu curso. Documentário esse centrado nos crimes cometidos no Hotel Goldfield no passado. O que antes era uma cidade próspera de mineração de ouro, Goldfield acabou virando uma cidade fantasma após os crimes cometidos pelo influente e poderoso George Enfield, dono do tal hotel. E na história que virou lenda urbana, o George começou a ter um caso extraconjugal com uma mulher chamada Elizabeth. Caso esse que ambos mantinham em segredo na cidade. Só que a Elizabeth fica grávida e isso acaba mudando o rumo dos acontecimentos quando a camareira da casa, a Sarah, descobre que o filho que a Elizabeth está esperando na verdade não é do George, e sim do Jackson Smith, o dono de um bar que fica ali na cidade. Com os ciúmes do Jackson, a Sarah conta pro George que o bebê não é dele, e o George não só assassina a Elizabeth, como também mata o bebê, que segundo a lenda, teve o seu corpo jogado em um poço ali nas minas de ouro. Se já não bastasse todas essas desgraças, o Jackson, dono do bar, descobre que foi a Sarah que contou tudo pro George, e com isso lança uma maldição sobre ela e sobre a sua família. Don't go in room 109. George took Elizabeth into room 109, tortured her. It's her. She's here. Após os crimes, a maldição é certeira, já que a cidade virou um deserto praticamente, e o hotel foi transformado em museu, que, reza a lenda, é assombrado pelo fantasma da Elizabeth até hoje, que fica procurando o seu bebê. Voltando aos dias atuais, a Julie viaja para Goldfield com seu namorado Mike, o Chad, que é o cinegrafista, e seus amigos Dean, que é responsável pela captação de áudio do documentário que eles estão fazendo, e a namorada dele, que se chama Carrie. A viagem é cheia de contratempos que envolvem o carro parando de funcionar na estrada e eles tendo que andar até a cidade, passando inclusive por um cemitério. Nisso, a protagonista Julie já começa a ter visões do passado do hotel e também escutar palavras, frases da Elizabeth, tentando atraí-los de uma forma sobrenatural para o hotel. A gente logo descobre que a Julie tem uma ligação com o passado da cidade e até dos crimes, já que a camareira Sarah, que trabalhava no hotel, é sua avó, e foi ela que lhe deu também um colar que pertencia a Elizabeth. Sarah, aquela que traiu a Elizabeth, contando que o bebê não era do George, e sim do Jackson. O primeiro e segundo ato do filme tem bastante enrolação ali com as investigações e conversas aleatórias dos 5 jovens, onde eles perambulam ali pelo hotel e de fato descobrem que a lenda é real. A Elizabeth tá lá e quer vingança. Agora a Julie precisa tentar dar o descanso eterno que a Elizabeth procura antes que seus amigos sejam mortos, e quem sabe assim tentar quebrar a maldição que caiu sobre a sua família, quando a sua avó não só contou a verdade sobre o bebê da Elizabeth, como também roubou seu colar. A Julie até acha que talvez devolvendo o colar para Elizabeth a maldição seja quebrada de alguma forma. Tá, mas e o resultado final? Vou compartilhar minhas impressões pessoais e já aproveito o gancho para deixar o seu like se tá gostando desse vídeo, para que ele seja recomendado para mais fãs de horror e da franquia Lenda Urbana. Resumidamente, Os Fantasmas de Goldfield têm problemas graves de continuidade e finalização, com sequências inteiras que a iluminação, a cor e o áudio alternam de um take para o outro. As aparições da fantasma são muito mal construídas e o fato dos personagens não serem nem um pouco carismáticos
colabora para que a gente não torça para nenhum deles. Ou eles são bonzinhos e sofredores demais, como a protagonista Julie, ou marcados para morrer porque gostam de sexo ou bebida, tudo bem estereotipado mesmo, como a personagem Carrie, por exemplo. O filme até tenta tomar algumas decisões inesperadas nos minutos finais, como no destino da protagonista, mas nada que consiga salvar todo o restante. Por outro lado, vale enaltecer as mortes, que são bem violentas e sangrentas. Uma pena que elas só acontecem quando o filme tá quase acabando. Tem cabeça arrancada, personagem que morre 2 vezes porque em uma delas ele morreu enquanto estava sonhando, para acordar logo depois e ser assassinado de novo. Vale destacar também que o ator Kellan Lutz, que no ano seguinte estaria em Crepúsculo, é o único personagem que você realmente quer que sobreviva, já que ele consegue entregar uma atuação mais convincente do que seus colegas de elenco, ainda mais levando em conta com que ele tinha em mãos para trabalhar. Tanto que é o nome dele que estampa a capa do DVD. Não é à toa que o DVD de Fantasmas de Goldfield acabou sendo lançado em alguns países por volta de 2011, depois que o Kellan Lutz estava em uma franquia milionária bombando no mundo todo, não só com Crepúsculo, mas também com suas sequências igualmente bem-sucedidas em bilheteria. No fim das contas, ainda bem que a Sony comprou os direitos de volta antes de Fantasmas de Goldfield ser lançado, porque é uma produção muito amadora em diversos aspectos e nem de longe teria mantido o nível da franquia. Ainda assim, vale como curiosidade, até porque, enquanto ele estava sendo feito, ele era Lenda Urbana 4. O filme que virou Lenda Urbana quando deixou de ser uma sequência de Lenda Urbana. As lendas nunca morrem, mas alguma sequência sim. Ah, e tem uma cena pós-créditos com uma última aparição da fantasma. É uma cena ruim? É uma cena ruim. Mas se você vai arriscar assistir esse filme, por que não esperar para ver a cena pós-créditos, não é mesmo? Are you ready to die for love? Ghosts of Goldfield, once cursed, haunted forever. Mas e aí, você conhecia essa história do filme perdido da franquia Lenda Urbana? Já tinha assistido ou ficou curioso para ver? Não esquece de voltar aqui depois para me contar o que achou do filme. Aqui no canal tem outros conteúdos sobre a franquia Lenda Urbana, com vídeos de cenas cortadas do primeiro filme, bastidores do segundo. Já confere se tá inscrito e com o sininho ativado para receber todos os conteúdos. Toda semana eu trago um vídeo novo e esse ano eu tô tentando publicar sempre às terças à noite aqui no canal, além dos shorts que eu costumo publicar sempre às quintas. Obrigado você que acompanha os vídeos, comenta e curte o canal, não sabe como isso é importante pra mim e como também funciona como combustível pra continuar produzindo vídeos aqui pro canal. A gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!